Olá, crianças, eu sou a professora Marina, estamos de volta aqui, nós estamos aprendendo sobre áreas e perímetros e nós vamos ver agora como fazê-los numa malha quadriculada. Quero que vocês aprendam direitinho como que a gente constrói, para que a gente possa saber calcular, né, quantidade de área, quantidade de perímetro das nossas figuras, das nossas imagens. Então, nós vamos construir algumas imagens aqui. Tá bom? Quero que você acompanhe comigo, que você preste bastante atenção. Nós vamos começar, tá bom? Construindo aqui algumas imagens nessa malha quadriculada. Para que a gente possa começar, nós vamos fazer aqui um quadrado. Certinho? Nós vamos fazer um quadrado. Vou usar 3 quadradinhos, que cada quadradinho corresponde a 1 metro quadrado ou a 1 centímetro quadrado, tá bom? Então, nós vamos aqui, vamos calcular 3 por 3, tá? Essa é a nossa região. Então, eu tenho 3 de um lado e 3 do outro. Nós vamos pintar aqui. Que nas atividades, muitas vezes, está tudo pintadinho. Então, você tem que calcular observando a parte da malha, que está visível. Certinho, já dá para entender que toda essa região está pintada, né? Então, aqui nós fizemos um quadrado, né? Tenho 3 de um lado e 3 do outro. Vamos fazer uma cruz agora, né? Vamos construir aqui uma cruz. Eu vou usar um quadradinho acima. Um quadradinho acima. Vou usar um na lateral e 2 para baixo. Formato, né, aqui de uma cruz, certo? A gente pode pintar ela também. Enquanto eu tô fazendo aqui, você pode estar fazendo aí no seu caderno, para você entender direitinho como fazer e como calcular. Olha só. Pintar aqui direitinho. Certinho? Agora vamos fazer um retângulo, né? Nós vamos fazer aqui um retângulo. Vamos fazer um retângulo aqui na cor preta. Fazer esse retângulo aqui, nós vamos usar 2 de laterais. Vão prestando atenção na quantidade que eu tô falando. E vamos usar 4 quadradinhos no comprimento. 4. Ajeitar aqui para não ficar tão torto. Vamos pintar também. Com um pouquinho tortinho, né? Mas eu falei a quantidade para vocês. Imagine que tá bem retinho, tá? Porque esse pincel aqui, ele não tá muito legal. Agora, nós vamos fazer mais ou menos como uma escadinha, tá? Nós vamos usar 5 na parte de baixo. Vamos começar a escadinha aqui por baixo. Tipo um monumento, né? Vamos usar aqui 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certinho? E agora eu vou fazer com mais 3. Como se fosse degraus. Para você ver que é possível. E aqui só usar mais um. Ficou tipo um bolo, né? Também, bolo de andares. O que vocês preferem? Que seja um bolo ou que seja uma escada? Eu gostei da ideia do bolo. Deu até fome. Vamos usar a nossa criatividade, né? Vamos dizer que isso aqui é um bolo.
Um bolinho aí. Dá para ver direitinho? Vão contando aí a quantidade que eu usei. E agora, vamos fazer uma outra figura que seja um pouco diferente aqui, como se fosse tipo uma florzinha. Na parte de dentro, eu vou usar esse verdinho aqui, essa corzinha tipo um marronzinho. Vou usar um quadradinho para usar a parte de dentro. Então, estou usando um, certo? Mas, para fazer essa florzinha, eu vou usar aqui um pincel cor-de-rosa para fazer as pétalas. Vamos ver se vai dar certo. Eu estou dizendo que é uma florzinha, mas é porque é o que mais se assemelha, né? Mas não é que seja uma florzinha de verdade, uma florzinha quadradinha, né? Tudo quadradinho. E mais um quadradinho. Por que eu estou fazendo isso? Para que você perceba que em qualquer figura você pode fazer seus cálculos, tá? Agora nós vamos contar. Nós vamos fazer o quê? Nós estamos olhando essas imagens, nós vamos aqui calcular a área de cada uma, certo? Nós vamos fazer o cálculo aqui da figura A. Vamos chamar essa figura aqui de figura A. Essa aqui é A, vamos chamar essa de figura B. Vamos chamar essa de figura C, essa de figura D e essa de figura E, certo? Então, nós vamos fazer os cálculos aqui do lado, ó. Qual o cálculo de perímetro dessas figuras? Vamos começar com o perímetro, tá? Nós vamos calcular o perímetro da A, da B, da C, da D e da E. Vamos lá fazer os cálculos. Para a gente calcular a vermelha, eu vou usar esse pincel azulzinho aqui. Então, lembra como que nós vamos calcular o perímetro? O perímetro se refere ao contorno. Lembra da figura? Ao contorno da figura. Opa, o contorno ficou um pouquinho feio, né? Ao contorno da figura. Então, quantos quadradinhos eu usei para cada contorno? Na lateral, eu usei 1, 2, 3. Também 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o perímetro da figura A é 12. 12 metros, tá? Cada um nós vamos dizer que tem 1 metro. E a área dessa figura é a parte de dentro dos quadradinhos. Ah, professora, tá pintado. Como que eu vou fazer para saber? Vamos lá, a gente pode contar assim também, contar de 1 por 1. E aí a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu sei que a área aqui, olha só, a área da figura A são 9, certo? 9 quadradinhos. Por que eu contei a parte de dentro? Tem outra forma de contar? Tem. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3. 3 vezes 3, eu vou ter 9. Fica fácil calcular. Agora, vamos contar aqui a figura B. Primeiro o perímetro, tá bom? Vamos ver aqui o perímetro. Nós vimos aqui, ó, que eu tenho 1, né? 2, esse aqui é o contorno. Veja bem, olha só. Então, o perímetro está se referindo ao contorno, né? Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui nós temos, ó, 14 metros no perímetro. E na área? Na área eu já vou observar a parte interna, né? Então, aqui, ó, eu posso fechar os contornos para eu poder contar a parte de quadradinhos por dentro. E aí, nós vamos calculando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de área, eu tenho 6 metros. Certinho? 6 metros.
Agora nós vamos fazer o cálculo da figura C. Vamos lá na figura C, também aqui o contorno, olha só. Somente o contorno. Perímetro está se referindo ao contorno. Por que eu estou contornando? Para você entender que é só o contorno, olha só. Então, aqui eu tenho 2 de lados, né? Então, aqui eu vou colocar o número porque a figura está preta. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou ter 2 também e aqui também eu vou ter 4. Então, nós vamos lá, ó. 2 mais 4 eu vou ter 8. 8 mais 2, 10. Mais 4 eu vou ter 14, não é isso? 2 mais 4, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais é 12, né? Quase que eu errava aqui, né? Então, aqui eu vou ter 12. Muito bem. Se tiver dúvida, faz de novo. A soma dos lados. E para mim saber a área, eu vou multiplicar apenas a largura vezes a altura. Então, não vou contar todos os outros. Eu vou só multiplicar esses aqui. 2 vezes 4, eu vou ter 8 metros, certinho? Então, nós vamos agora para essa próxima figura, tá? Vamos aqui fazer o contorno também, né? Nós temos aqui esse bolo aqui que nós fizemos. Para saber o perímetro, é apenas do contorno. Nós temos, é importante nós lembrarmos que a metragem aqui de dentro são metros quadrados, tá? Só para a gente lembrar, né? Mas, quando se refere à área, né? Nós estamos tratando de metros quadrados, de centímetro quadrado, de acordo com a questão vir falar, tá bom? É a parte de dentro, né? Porque está se referindo à área, então nós estamos referindo a metros quadrados, porque cada lado contém a mesma metragem. Só lembrando dessa informação. Então, vamos aqui calcular o perímetro desse bolo aqui, né? Deixa eu só ajeitar aqui, porque não ficou tão quadradinho. Mas é o pincel, tá, gente? Que ele tá um pouquinho tortinho. Mas vamos lá. Vamos contar com outra cor de pincel para ficar melhor. Olha só, eu vou contar parte por parte que está ocupando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a área aqui da figura D são 16. A área não, gente, desculpa, o perímetro, os metros quadrados. A área, para eu calcular, eu vou calcular apenas a parte interna, que eu posso, né, fazer assim, olha só. Aí eu só conto por dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem facinho, não é? 9 metros quadrados, né? Pra gente finalizar, vamos rapidinho nessa florzinha aqui. Vamos calcular aqui a área dela. Se a área não, o perímetro eu vou só no contorno, né? Perímetro, somente o contorno. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui eu tenho 12 metros quadrados, 12 metros no perímetro, né? E aqui na área, vamos ver? Eu vou contar apenas os quadradinhos, lembra? 1, 2, 3, 4, 5. 5 metros quadrados. Então, nós vamos, né, finalizar por aqui. Vimos aí como calcular, como contar. E aí, nós descobrimos exatamente a quantidade que nós temos aí do nossa área, do nosso perímetro. Lembrando que a área é a parte interna e o perímetro é apenas o contorno. Finalizamos por aqui. Quer assistir de novo? Volta lá na plataforma Edu, que acesse essa aula e outras. Te vejo na próxima aula. Até mais!